Antes da homilia, quero agradecer a todos as inúmeras mensagens que me foram enviadas essa semana e orações pelos meus 36 anos de sacerdócio, sempre labutando em prol da tradição da Igreja e da Santa Missa dita de São Pio V. Tive a oportunidade de viver várias fases dessa luta e desse trabalho, né? Um dia a gente pensa em contar um pouco a história de tudo isso. Muito bem. Hoje a Igreja nos mostra Jesus como o grande perdoador e que pede de nós também que sejamos capazes de perdoar. E o contexto da parábola que nós acabamos de ouvir vem logo depois que São Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Falava isso de modo achando que seria muito, até número grande. E Jesus lhe diz: eu não te digo até 7 vezes, mas te digo até 70 vezes 7. Falar do perdão naquela época era um assunto que não era muito comum. Vigorava ali a chamada lei do talião em muitas culturas, e também entre os judeus o chamado olho por olho, dente por dente, ou a própria justiça dos romanos, que dizia dar a cada um aquilo que lhe é devido. Portanto, quando se fala em perdão, nós olhamos realmente para nosso Senhor como o grande perdoador, aquele que vai à casa dos publicanos, mostrando que é o médico que vem curar um doente, aquele que perdoa a samaritana, perdoa aquela mulher adúltera, perdoa Zaqueu, perdoa aquele paralítico, teus pecados te são perdoados, perdoa Pedro, perdoaria Judas, se Judas tivesse realmente se arrependido, e ali até o chama de amigo. Perdoa no alto da cruz àqueles que o estavam crucificando: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois da sua ressurreição, dá esse mandato do perdão aos apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a todos aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Portanto, Jesus se mostra como este grande perdoador. Mas Ele quer isso também de nós, que nós tenhamos esta capacidade de perdoar. E nem sempre, por causa do nosso orgulho, nós somos capazes disso. Muitas vezes nós guardamos mágoas por décadas, às vezes coisas de criança, de adolescência. A pessoa vai carregando essa mágoa o resto da vida e fica como aquele verme que vai carcomendo o coração, e a pessoa não perdoa. Outros defendem a tese, sobretudo influenciados pelos jansenistas. Na história da Igreja a gente viu isso, um rigorismo tão grande que acha que o outro é incapaz de se arrepender verdadeiramente, incapaz de ter o perdão. Mas Jesus vem nos responder a isso com esta parábola que exige de nós que nós também sejamos capazes de perdoar. Um rei vai pedir contas de seus servos, e aparece ali um servo que lhe devia 10.000 talentos, que era uma quantia muito grande. Segundo os estudiosos da época, equivaleria a 200.000 dias de trabalho. Era uma quantia impagável. E aquele servo, então, o rei vai mandar vendê-lo e vender a sua esposa e seus filhos e todos os seus bens para pagar alguma coisa. E o servo se prostra e pede paciência ao rei: tem paciência, eu te pagarei tudo. Ele não conseguiria, mas ele pede. E o rei, então tocado,
naquele momento, perdoa a dívida. Nossa dívida para com Deus também é impagável. É impagável, primeiro, porque quando nós pecamos, somos filhos que têm uma relação íntima com o Pai, porque pelo batismo Ele nos tornou seus filhos, participantes de sua própria vida, e o pecado foi uma ruptura nesta relação de intimidade que havia entre nós e Deus, pelo pecado. Também é impagável por causa da ingratidão que nós cometemos quando nós pecamos, e pecamos contra um ser infinito, e não há como pagar o finito com o infinito com o finito. Portanto, é impagável nossa dívida com Deus. É impagável também pelas consequências. Pelo pecado, nós rompemos com Deus a nossa amizade, rompemos a intimidade com Ele. Embora nos tornemos filhos, nós somos como aquele filho que recebeu todos os dons do Pai e foi-se embora e foi se entregar a outras coisas, como nós ouvimos na parábola do filho pródigo. Realmente nossos pecados não há como serem pagos por nós. Por isso foi necessário que o Filho de Deus se fizesse homem para pagar por nós, mas exige de nós uma atitude de reconhecimento dos pecados e de ida ao Pai para pedir perdão pelos merecimentos do Filho. E Deus então perdoa. Nós somos devedores desses 10.000 talentos, e basta chegar diante de Deus e pedir perdão, e Deus perdoa. Basta ir ao confessionário com um propósito, não um confessionário como um local de formalidades para tirar ali uma espécie de sentimento de culpa, mas como um ato de amor, de dor, de arrependimento sincero, e chegando para Deus, como o filho da parábola, filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus escravos ou teus empregados. E Deus perdoa. E não perdoa apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 ou mais. E Deus está sempre pronto a perdoar. Então, no nosso relacionamento com Deus, nós temos esse relacionamento do pecador com o seu Senhor, que acolhe e que perdoa. E quando Deus nos perdoa, Ele nos restitui todos aqueles merecimentos que nós tínhamos perdido com o pecado, nos dá a graça santificante e nos dá a participação da sua própria vida divina. Assim Deus faz conosco. Deus é bom. Deus é bom. Vimos como Jesus, quando chega na cruz, crucificado, aqueles homens todos fazendo maldades, martelando lá os pregos nas suas mãos e pés, debochando, rindo. E Jesus, a primeira frase que diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Assim Deus faz conosco. Esse servo que foi perdoado pelo rei sai dali e encontra um companheiro que lhe devia uma quantia infinitamente menor, que poderia ser paga, segundo os cálculos dos exegetas, em 3 meses de trabalho. E ele pega pelo pescoço e diz: paga-me o que deves. É a impiedade com o nosso próximo. Nós também assim agimos muitas vezes com os nossos irmãos, quando guardamos as mágoas e não queremos perdoar. Nós
nos negamos a perdoar o nosso próximo quantas vezes? Ou mesmo dizemos que perdoamos, mas ficamos com aquilo na cabeça, remoendo, ou ruminando, e carregamos isso por tanto tempo. E Cristo quer que nós perdoemos. A mágoa, dizem os santos padres, é sempre fruto do orgulho ferido, e é um veneno que nós produzimos e que faz um grande mal para nós. Mas nós temos que perdoar. Perdoar. Ah, mas eu perdoo e não me esqueço. Bom, esquecer é questão de memória. É questão de memória. Perdoar é uma atitude do homem total. Mesmo que se lembre, isso passou na sua vida. Assim Jesus faz quando nos perdoa. Ele não fica nos chamando a atenção daquelas coisas que nós já fizemos no passado que Ele nos perdoou. Não. Assim também nós. Porque quando nós perdoamos, quando Cristo nos perdoa, Ele nos recria, nos faz novas criaturas, nos faz homens novos. Por isso, perdoar deve levar com que a outra pessoa seja uma nova criatura para nós. Aí que está o verdadeiro perdão. Mas perdoar não é fácil. É um mandamento difícil, por causa do nosso orgulho, da nossa suscetibilidade, por causa da nossa dificuldade em aceitar a fraqueza do próximo, uma vez que nós somos também tão fracos. Mas é a condição que nós temos para nós sermos perdoados. O próprio Cristo nos diz: perdoai e sereis perdoados. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Amai aos vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem. E é interessante que Cristo, quando coloca o perdoar, Ele coloca logo o dar. Perdoai, sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Por isso, alguns santos padres ligaram o perdão ao cuidado também com os pobres, de modo que duas coisas devemos fazer com o nosso próximo: perdoar e dar, sobretudo aos mais pobres. Daí a palavra perdoar e de perdonare, porque o perdão também é uma doação nossa ao próximo. Daí essa ligação que os santos padres fazem em perdoar e dar. E é muito significativo isso, até porque o dar aos pobres cobre uma multidão de pecados. A caridade cobre uma multidão de pecados. Então, perdoar e dar. E Jesus nos ensina isso e faz isso nas suas atitudes, como nós vimos no início desta reflexão. Por isso, perdoemos. O que Deus quer de nós é que nós sejamos capazes de perdoar. Perdoar é sempre um ato de amor, de misericórdia. Perdoar é sempre um ato divino. Perdoar sempre é um ato de humildade. Por isso devemos perdoar sempre. E é tão bom quando a gente perdoa. Que alegria está em perdoar. Porque existe mais alegria em dar do que em receber. Mas e se o outro não pede perdão? Lá na cruz, ninguém pediu perdão. A não ser o bom ladrão que deu a entender isso, Jesus perdoou, mas os soldados não pediram perdão. E Jesus perdoou. Pedro não pediu perdão. Cristo olhou para ele, ele abaixou a cabeça e chorou, e Cristo perdoou. Aquela mulher adúltera não pediu perdão.
abaixou a cabeça e Cristo disse: eles não te condenaram, eu não te condeno, vai e não peques mais. Aquele paralítico não pediu perdão, mas Cristo olhou para ele e disse: teus pecados te são perdoados. Vendo a fé dos que estavam ali, teus pecados te são perdoados. Então nós devemos perdoar e termos o coração aberto, escancarado para dar o perdão e não guardar mágoa de ninguém. São Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E é tão doloroso a gente ver tantos e tantos católicos que não se esquecem das ofensas recebidas. Nós temos tantos exemplos da Sagrada Escritura, além dos de Nosso Senhor. Santo Estevão, por exemplo, o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, o livro dos Atos dos Apóstolos nos narram lá, ele sendo apedrejado, abria os braços para o céu e dizia: Pai, não imputeis esse pecado àqueles que estão me apedrejando, e perdoou. Na história da igreja destaca-se o grande santo do perdão, São João Gualberto, o santo italiano. Tinha um irmão que foi assassinado e ele jurou matar o irmão. Era um grande cavaleiro, ele jurou matar o irmão, e numa sexta-feira santa, com os colegas, encontra o assassino do irmão e puxa a espada para matá-lo. O assassino se prostra no chão, de braços abertos, estava desarmado, e diz: em nome de Jesus que morreu na cruz no dia de hoje, me perdoe. E João, que era muito duro, muito bravo e duro, ele, tocado naquele momento pela graça, né, ele se abaixa também, joga a espada fora, se abaixa e abraça o assassino do próprio irmão e perdoa. Depois sai dali, entra numa igreja e vai diante do crucifixo, conversa com Nosso Senhor, e o crucifixo como que se inclina para ele, isso diante de todos. E Jesus lhe diz que estava muito contente com o que ele tinha acabado de fazer. E ele então se decide a entrar no mosteiro, se torna um grande santo, São João Gualberto. Vale a pena conhecer a vida dele. Mas há outros também, por exemplo, Santa Maria Goretti, uma menina de 11, 12 anos, chama muita atenção isso. Era no século XX, né? Sediada sempre pelo Alexandre, que tinha 20 anos, e queria violentá-la sexualmente. Foi muito assediada, e ela sempre dizendo para ele: não podemos, isso é pecado, não faça isso, é pecado, você vai para o inferno. E teve um dia que ele se levantou, estava realmente muito tentado, e foi a ela, e ela resistiu, e ele então deu-lhe 11 facadas, e ela correu, ele foi atrás e deu mais. O pai dela chega, pega ela nos braços, leva para o hospital, ele foge, e ela leva a filha para o hospital, e entrando no hospital, ela diz que o perdoava e diz: nós nos veremos no céu. E ela não resiste aos ferimentos e morre. Ele foi condenado a 30 anos de cadeia. Quase aos 30 anos de cadeia, foi visitado por um bispo e se arrepende e se confessa. E estava no dia da canonização dela, com a família, porque pai e a mãe pede perdão à mãe dela, a mãe o perdoa, e está junto com a mãe no dia da canonização de Maria Goretti. Morreu em 1970, o Alexandre. Papa João Paulo II recebeu aquele tiro, ficou muito mal, quase morreu também, porque o tiro era para matá-lo. E depois vai lá visitar o preso. Há um mistério aí na conversa deles. O secretário dele conta muito bem como foi a cena,
mas está ali o Papa para dar o perdão. E assim tantos na história que nos dão exemplo de perdão. Temos que ter essa capacidade de perdoar. Eu já tive a graça de ver uma pessoa perdoar, um pai perdoar o assassino da filha, isso na minha frente, isso é algo assim tocante. O assassino aparece logo depois que a filha é sepultada e pede perdão, e o pai perdoa e abraça, com o coração rasgado por estar sepultando a filha. Mas temos que ter essa capacidade como cristãos, e exatamente isso que Cristo nos ensina, e perdoar sempre. Por isso tenhamos esse grande amor a nosso Senhor, porque só o amor nos leva a isso. E se somos capazes de perdoar, Deus também nos dará o perdão e nos conduzirá à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.